Olá amigos, hoje eu falarei um pouquinho sobre um tema bastante novo para algumas pessoas. Hipotireoidismo subclínico. O que é isso? É uma situação clínica em que muitos pacientes podem já estar apresentando sem saber, até porque muitas vezes no seu primeiro exame laboratorial falando de tireoide, ele pode acabar tendo os valores dentro daquela faixa da normalidade, mas que a princípio ele já pode estar exprimindo sintomas clínicos de uma deficiência, embora ainda esteja dentro da faixa de normalidade, geralmente no limite inferior, mas já apresentando sintomas. E como foi lhe falado que estava normal, muitas vezes ele fica despreocupado, mas os sintomas continuam ocorrendo. Sinais de hipotireoidismo, então que muitas vezes podem ser bastante preocupantes, porque podem conduzir a alguns danos e alguns prejuízos funcionais na sua vida geral. Então, falando aqui da tireoide, você poderá ter sintomas como ganho de peso, letargia, sonolência exagerada, uma lentificação nos processos metabólicos e também aumentando o ganho de peso, alterações em outras glândulas a partir da tireoide, até porque ela tem uma interferência sobre outras glândulas. Então, muitas vezes, a paciente ou o paciente masculino exprimindo esses sintomas, ele acaba muitas vezes não sendo rastreado no primeiro momento. Por quê? Muitas pessoas consideram só o valor laboratorial e não consideram o quadro clínico. Então, devemos estar atentos que os pacientes que começam a apresentar sintomas precocemente desse hipotireoidismo subclínico deve ser alicerçado uma investigação um pouco maior para essa situação. Inclusive, hoje se postula um aumento desses valores de referência nos exames laboratoriais. Por quê? Porque essas questões do hipotireoidismo subclínico era realmente passada ou talvez negligenciada porque a gente não estava atento a que esses valores teriam que ser correlacionados com os sintomas ou sinais clínicos que o paciente apresentava. Então eu falei um pouquinho aqui sobre isso, até porque muitos pacientes que vêm para a gente já estão nessa condição. E a partir do diagnóstico a gente começa já medicando ele, repondo o hormônio tireoidiano para que ele fique numa faixa mais adequada. Com isso, esses sintomas e sinais vão desaparecendo e a qualidade de vida do paciente retorna ao seu normal. Então, é uma situação bastante interessante, até porque nós não devemos nos pautar somente pelo valor laboratorial, mas sim pelo quadro clínico que o paciente apresenta. E esse quadro de hipotireoidismo subclínico tem sido bastante frequente para nós. Inclusive, nos últimos tempos, eu tive vários casos a nível de consultório que foram diagnosticados dessa maneira. Então, um rastreamento mais clínico, mais de uma boa anamnese, ou seja, dessa conversa e exame do paciente e corroborado com alguns valores de laboratório. Mas lembrando que esses sintomas clínicos predominando, já estamos habilitados a interferir de maneira medicamentosa, inclusive repondo o hormônio tireoidiano para esse paciente. E que no próprio teste terapêutico, ou seja, a partir do momento que você começa a dar a medicação para o paciente, ele realmente tem uma melhora significativa da sua qualidade de vida e esses sintomas ou sinais vão desaparecendo. Então, é uma situação nova para muitas pessoas, mas para nós que já lidamos com isso no dia a dia, é uma situação que tem aumentado. Então, é importante falar sobre tireoide sempre, porque tireoide ela acaba sendo uma glândula muito importante na nossa vida. É uma glândula que ela tem todas uma gama de problemas que ela pode ter, várias patologias, mas essa realmente ela passa muitas vezes despercebida. Então a gente precisa estar atento a essa situação clínica e que na verdade muitas vezes o laboratório não corresponde com os sintomas clínicos que o paciente apresenta. Ou seja, o diagnóstico clínico ele é fundamental para nós. Então eu falei um pouquinho para todos vocês aqui nesse canal, até para a gente ter que as pessoas estando atentas a isso, questione os seus médicos ou mesmo se motivem a procurar uma ajuda médica caso se apresente sintomas do hipotireoidismo, que é o caso de você ter, como eu falei, letargia, ficar muito mais lento, sonolento, ganhar peso às vezes de uma maneira imprópria, retenção de líquido, muitas vezes causando inchaço, você ter perda de pelos ou de cabelo ou as unhas quebradiças, uma sensação bastante desconfortável, às vezes a dinamia fica muito sem ânimo. Então, muitas vezes, esses quadros vão passando batido, mas se você já o exprimir, procurar uma ajuda profissional até para elucidar e, se for um caso desse, ser tratada adequadamente em tempo hábil, em tempo rápido, para que não sofra mais desconforto. Então, é um prazer a gente falar sobre isso aqui. Vamos estar falando um pouco mais nos próximos programas. Um abraço.